Amanhã eu vou ler. Poxa, o pastor disse para a gente ler um livro. Eu vou ler um livro. Aí não lê. Poxa, eu ia começar a academia. Não começa. Poxa, eu quero... Irmão, preste atenção numa coisa. Se você não é capaz de entregar algo para que você melhore, quanto mais para os outros. Se você não é capaz de renunciar a algo, entregar algo, para que você se torne uma pessoa melhor, quanto mais se pedirem para os outros. Talvez alguns aqui dizem, não, a vida espiritual esse ano vai mudar. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Tá bom. Qual é o horário que você ora? Porque não vem me dizer, irmão, que eu oro quando dá. Porque quem não tem horário para orar e para ler a Bíblia é porque não ora e não lê a Bíblia. Não, pastor, quando dá, eu oro. Não, irmão. Quem tem uma vida com as disciplinas espirituais, ele tem um horário de oração e de leitura bíblica. Lá em casa, todos nós fazemos pela manhã. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, mas é pela manhã, quando acorda. Preste atenção, queridos. Você pode orar à tarde, você pode orar no almoço, você pode orar à noite, mas se você não tiver um horário estabelecido, assim como meio-dia, esse dia, eu acho que foi hoje, eu falei, Henrique, vamos almoçar? Era 11 horas da manhã, ele falou, pastor, não tomei café da manhã, eu vou almoçar agora. 11 horas da manhã, ele almoço cedo, pastor. Eu falei, misericórdia. Assim como você tem horário para almoçar, você tem que ter horário para orar e ler a Bíblia. Então, o que você pode entregar para ter uma vida espiritual melhor? Para você se tornar alguém melhor na tua família, o que você já entregou ou pode entregar? Como homem, como mulher. Para você cuidar da sua saúde. Eu não vou pagar um personal porque é muito caro. Você não é capaz de entregar um pouco de dinheiro para que você tenha saúde? Percebe? Eu não ia falar disso aqui, irmão. Eu estou só passando uma revisão para vocês entenderem como nós somos fracos nos nossos votos. Se você não é capaz de entregar coisas simples, como que Deus vai te pedir coisas grandes? Ei, acorda, a vida com Deus é igual videogame. Você passa de fases. Enquanto você não passar de uma, você vai ficar a vida inteira num loop naquilo ali. É igual aquele filme, fica voltando no tempo todo o tempo. Você não passa de fase. Por quê? Porque você não conseguiu entregar nada. Então você que não consegue entregar nada, quando ele pedir tudo, como é que vai ser? Repete comigo, a minha entrega, ela é gradual e proporcional à minha maturidade. Eu vou repetir, a minha entrega, ela é gradual e proporcional à minha maturidade. Chega um tempo na nossa vida que a gente está tão perto de Deus que a gente não carrega mais nada com a gente, não tem mais bagagem. Não dá mais para ficar pensando em carro, imóveis, investimentos, porque está tão perto de Deus que a gente desapega de tudo isso. A gente vai passando de fase. É por isso que passa o tempo e continua um monte de homens e mulheres, bebês espirituais e bebês emocionais, porque nunca mudaram de fase. Agora tem gente que na vida profissional, aí paga curso de 3 mil reais, vive no YouTube assistindo coisas, está se especializando. Por quê? Porque isso denuncia a sua causa, o seu propósito. Denuncia que você só está entregando algo porque você quer alguma coisa em troca. Queridos, 1 Coríntios capítulo 13 diz: ainda que eu desse meus bens, ainda que eu desse meu corpo a ser queimado, ainda que eu desse tudo aos pobres, sem amor, nada seria. Porque o amor, eu estava explicando esses dias lá em casa, à noite a gente foi orar, estava eu, a Lília, o Samuel e a Sofia, e eu estava falando para eles sobre renúncia, eu estava falando para eles sobre o amor, e eu falei para eles assim: amar é um ato de sacrifício. Lembra disso, Sofia? Lembra, amor? Eu falei, amar é um ato de sacrifício.
Se eu não sacrifico nada, então eu não amo. Se eu não entrego nada, eu não amo. São só sentimentos. Paixão é sentimento, amor é decisão. Paixão é sentimento, amor não. Amor é decisão. Amor está ligado a um conjunto de princípios e valores. Então, se eu não entrego, se eu não sacrifico, eu não amo. E se você só sacrifica pela vida profissional, é porque a recompensa é o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Na vida ministerial, tem gente que já iniciou o ano dizendo: esse ano eu vou servir nos voluntários. Esse ano eu vou me doar no SOS Depressão. Esse ano eu vou servir na rede de casais. Esse ano eu vou servir no Start Kids. O que você fez até agora? Presta atenção, irmão. Repete comigo: quem não serve, não serve. Nós somos reconhecidos pela nossa servidão. Presta atenção. Nós só ganhamos autoridade em alguma coisa quando a gente serve. Quer o segredo de autoridade? Isso serve para o teu trabalho, isso serve na tua família, isso serve para a igreja, isso serve diante de Deus. A autoridade, ela só é conquistada pelo nível da minha servidão. Presta atenção, se você serve um amigo teu, você dá carona para um amigo teu, você passa na casa dele, busca ele, sai, ele está sem dinheiro, você paga um lanche para ele. Num dia que você der um conselho, ele jamais vai conseguir dizer: não quero ouvir. Por quê? Porque você serviu ele. Então a servidão nos dá autoridade. E tem gente querendo autoridade sem servir. Tem gente querendo mandar, Jackson, mas não serve. Tem gente que tem um monte de opinião. Eu acho que esse nome Jesus Cristo está ultrapassado. O pastor tinha que mudar esse negócio. Eu acho que se eu fosse o pastor eu fazia tal coisa. Eu acho que o encontro com Deus devia ser daquele jeito. Olha, eu acho que o SOS Depressão, esse formato não é legal. Aí ele acha muitas coisas. E se ele chegar no meio e disser: tá, então faz, ele vai fazer o quê? Mandar. E não vai resolver. Por quê? Porque ele não serve. Então, queridos, preste atenção. Se você não entregou nada para que você tivesse... O que é ministério? É serviço, é diaconia. Se você não serve ao Senhor, como você vai servir a teus irmãos? Se você não serve ao Senhor, como você vai servir a tua família? É incoerente, irmão. E se você parar para pensar, talvez o teu dia, ele só está servindo para você. Tudo que você faz é para você ganhar. Talvez você passe o seu dia e a noite vendo algo, estudando algo, trabalhando em algo para que você seja o beneficiado. Você não entendeu o que é entregar. Gil, falando em entregar, entrega para o Ted isso aqui, por favor. Quantos estão entendendo, queridos? Então preste atenção. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque não existe evangelho, não existe cristianismo sem entrega. Esquece, irmão, não existe. Porque o cristianismo, ele se resume exatamente assim, Robson. E aí, Robson, tudo bem? O cristianismo é: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que o Senhor Jesus está dizendo? Eu te consolo, eu te transformo, eu te abençoo. Beleza? Passou disso agora? Agora quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo é o seguinte: eu te aceito como você está, eu te transformo, mas se quiser continuar sendo cristão, precisa me seguir. Mas para me seguir, tem que renunciar, tem que entregar. Tem gente que não entrega namoro, não entrega amizade, não entrega nada, irmão. O salmista diz: o que eu darei, o que eu posso dar ao Senhor, o que eu posso entregar ao Senhor em troca de tudo que Ele já me fez? O que eu posso dar? Percebe, irmão?
Pastor, mas se não adianta, então não vou dar nada. Se tudo que eu der não adianta, então não vou dar nada. Tem gente que pensa assim. Uma vez, há muito tempo atrás, a gente estava com um amigo, e esse amigo, ele ia fazer algo errado. E aí a Lília falou assim, cara, não faz isso. Ele, não, isso é legalismo. Eu, não, cara, você vai fazer isso, está errado. Ele falou, mas isso então, se for pensar assim, não passa no farol vermelho, não passa não sei o quê, não faz não sei o quê. Eu falei, ô irmão, então quer dizer que se eu erro em alguma coisa, então eu tenho que errar em tudo, é isso? Presta atenção, acorda. O que eu puder fazer, o que depender de mim, eu tenho que fazer. O que eu não consegui fazer, é o apóstolo Paulo, Senhor, eu não consigo. Já orei 3 vezes, ele diz, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Agora, enquanto você não fez nada, Deus não entra em cena. Vocês estão entendendo? O que você já entregou da virada do ano até hoje, dia 25? O que você entregou para poder melhorar? Não, pastor, mas eu estou vindo para o culto. Legal, tu está cultuando a Deus. E ao sair daqui, você vai ter que ter uma vida com Deus. E na tua vida com Deus, o que você está entregando? Qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você jejuou? Falando nisso, a gente tem que voltar ao jejum de 3 dias, né, Bruno? Qual foi a última vez? O que você entregou, irmão? Não, pastor, eu estou entregando um tempo do meu dia, porque agora eu estou fazendo isso, eu quero melhorar nisso. O que você entregou? Uma vida com Deus, ela não se dá em conquistar, ela se dá em entregar. E a primeira coisa que a gente entrega é a nossa vontade, irmão. A primeira coisa que a gente entrega é, não seja feita a minha vontade. A segunda coisa que a gente entrega é o nosso tempo. Isso é sacrifício. Alguns aqui estão mortos e cansados, queriam estar em casa dormindo. Eu também. E nós estamos aqui por quê? Por um sacrifício. E o que é sacrifício? É amor. É ato de amor. Porque eu amo tanto que eu vou me sentir culpado se eu não fizer algo por ele. Porque, como disse o rei Davi, eu não posso dar nada ao Senhor que não me custe. O que você tem entregue para Deus? Eu estou querendo que você reflita, queridos, para poder entrar na pregação. Para fazer sentido a pregação. Então reflete aí em nome de Jesus. Na tua vida espiritual, o que você entregou para ter uma vida espiritual melhor? Não, pastor, desde o início do ano eu estou lendo a Bíblia, nem que seja um versículo por dia. Quem está fazendo isso? Não precisa dizer não, é só para você, tá? Quem realmente está... Não, eu estou orando, pastor, agora eu oro todo dia. Não, pastor, olha, além de orar e ler a Bíblia, eu já falei com o pastor Jacques, já falei com o presbítero Gil, falei com o presbítero Daniel, já falei com o pastor Jean, agora eu estou disponível para esse ministério. Falei com o Glailson, estou nos voluntários. Quem fez isso? Não, pastor, olha, além disso, eu entendi que eu preciso ser um profissional melhor, porque eu vou glorificar a Deus. Então eu estou estudando, porque o propósito que Deus colocou no meu coração foi para abençoar tantas famílias em tal lugar. Quem fez isso? Pastor, agora eu matriculei, vou pagar um personal, estou na academia, porque eu entendo que eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que comer bem, para que eu cumpra o propósito que Deus tem para a minha vida. Pastor, eu entendi tanto isso que lá em casa eu mudei tudo. Eu oro agora com a família toda noite, eu oro todas as manhãs, a gente lê a Bíblia junto, eu estou dando a direção para minha esposa, para meus filhos. Quem é solteiro, pastor, lá em casa eu oro, eu consagro alimento, eu estou respeitando meus pais, estou honrando meu pai e minha mãe. Quem fez isso? Se você não entregar a sua vontade, o seu tempo, e você não começar a ser submisso, o evangelho não vai fazer sentido para ti. Porque vai ser como um remédio que você está vindo tomar nos cultos e nas células e não vai fazer efeito. Porque não existe transformação sem obra. Tiago, ele fala que a fé sem obras é morta.
Ele diz que o homem que ele ouve a palavra e não pratica é como quem olha para o espelho e saindo já se esquece do seu rosto. O homem que não pratica, o Senhor Jesus diz que ele é comparado a uma casa construída sobre areia. Quando vier uma tempestade, ela vai desabar. Não tem fundamento, não tem alicerce, não se consolida, não funciona. Ô irmão, até quando você vai viver o Evangelho de Jesus Cristo sem praticar? Até quando você vai viver ouvindo a palavra de Deus, achando legal, avaliando o pregador, achando legal o culto, mas sem aplicar nada lá fora? Até quando você vai viver sem entregar alguma coisa que te custe? Há uns anos atrás eu decidi, só com crente velho, com crente novo não, mas com crente velho, eu nunca mais ouvi. Eu acho que eu comecei a falar tanto nisso, Lucão, que eu parei de ouvir. Mas antigamente, no início da igreja, chegavam os crentes velhos para mim, Gil, e falavam assim: pastor, por que eu tenho que dar o dízimo? Aí eu, não, irmão, a Bíblia diz. Eu explicava tudo pro cara. Alguns anos atrás eu decidi não falar mais. Até que um dia um cara falou: pastor, por que tem que dar o dízimo? Eu falei: tem não, irmão, dá não. Sim ou não, irmão? Pelo amor de Deus. Ele está num loop há 20 anos. Ele não entendeu nem dízimo, eu vou falar o que para ele? Vocês estão entendendo? O cara não conseguiu entregar o dinheiro, como é que ele vai entregar a vida, meu irmão? O cara não entregou 10% do dinheiro. Ele vai ser um marido melhor? Não vai, irmão. Porque se ele não entrega 10% da renda dele, ele vai tratar a mulher dele melhor, os filhos dele melhor? Não vai. E na boa, aí eu comecei a falar de púlpito. Crente velho que chega comigo perguntando de dízimo, eu não respondo mais. Pergunto pro pessoal, e quem quiser responder, eu não respondo mais não. Porque o evangelho consiste em quanto eu entrego, não é o quanto eu conquisto. Irmão, em nome de Jesus, faz uma reflexão. Hoje é 25 de janeiro de 2023. Olha para o teu 25 de janeiro de 2022. Nesse um ano, o que você mudou? O que você entregou para dizer: não, pastor, eu tive uma entrega, eu fiz isso e Deus fez aquilo comigo? O quê? O que você fez? Tem alguns que pioraram. Tem alguns que se desviaram. Tem alguns que se apostataram da fé. Por quê? Porque está esperando o evangelho de passe de mágica. Isso não é evangelho, isso é bruxaria, irmão. Quem quis isso foi Simão Mágico. Ele falou: eu quero esse poder aí. Quanto é que custa? E tem gente querendo comprar o poder porque não quer sacrificar. O que você pode dar em troca do que Deus te deu? Evangelho não consiste em quanto eu estou recebendo, mas em quanto eu estou dando. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Ninguém ganha, Deus não dá. Repete comigo: ninguém ganha, Deus não dá. Presta atenção. Evangelho de João, no capítulo 10, verso 18. Ninguém tira a minha vida, isso é Jesus que está falando. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Presta atenção, irmão. O que Jesus está falando aqui? Ei, não é cravo que vai me, não é prego que vai me segurar na cruz, não. Não é Pilatos, não é Herodes, não é ninguém. Não é Anás, Caifás. Ei, eu estou dando a minha vida, eu entrego a minha vida. Presta atenção, existe uma grande diferença de você perder e você entregar. Presta atenção. Perder é diferente de entregar. E quando eu não entrego, eu perco. Repete comigo: perder é diferente de entregar. Porque tudo que eu entrego, repete comigo, tudo que eu entrego, eu tenho recompensa. Mas tudo que eu perco, eu não tenho recompensa. Presta atenção. 2018, mais ou menos, Deus começou a falar no meu coração: sai das empresas. E eu não entendi. Sai das empresas, eu não entendi. Eu falei:
Acho que estou surtando, só pode. Aí passou o tempo, eu lembro da pandemia. Eu não lembro que ano foi, 19, 20, acho que foi início da pandemia, não lembro. Eu falei, eu vou quebrar, né? Teve a pandemia, eu falei, meu Deus, não aguento mais nada, né? Graças a Deus pelo Pronamp. O Pronamp salvou a vida de muito pequeno empresário, inclusive a minha. E aí eu estava aqui na igreja, eu não lembro que ano foi entre 18 e 20. Eu lembro que eu ia para a empresa, parava as vendas, não vendia nada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu vou resolver um negócio na igreja, eu vim para a igreja, de repente mandava uma mensagem, pastor, vendemos tanto agora. Eu falei, que bênção, gente. Recebemos, eu ia lá, cadê? Parava de vender. Aí eu voltava para a igreja, parecia desenho animado. Até que Deus falou para mim, tu não percebeu ainda? Se você não estiver lá, vai vender, porque eu não te quero lá. Sacerdote tem que estar no lugar de sacerdócio. Esteja no lugar que eu quero que você esteja. Eu entendi. Eu entendi com a mente, até chegar no coração e no comportamento foram anos, irmão. Eu te confesso, foi difícil. Foi fácil não. Mas eu entendi que eu tive que entregar. Porque se eu não entregasse, eu já estava perdendo. Estão entendendo? Agora qual é a diferença, pastor? Quando eu entrego, eu estou dando voluntariamente. E quando eu faço isso por Ele, Ele me garante. Ele diz, não há quem tenha deixado pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho, fazendas, dinheiro, empresa, por mim, que não receba ainda nessa terra 100 vezes mais, e a eternidade por vir. É por isso que entregar é diferente de perder. E quem não entrega vai acabar perdendo. O Senhor Jesus, Ele disse, eu entrego a minha vida. Ninguém está tomando a minha vida, ninguém está tirando a minha vida. Eu decido entregar. E quando Ele entrega, o que acontece? A humanidade é salva. Existe recompensa na entrega, irmão. Preste atenção em nome de Jesus. Existe recompensa na entrega. Quando você acorda mais cedo e busca Deus, você vai ser recompensado. Quando você trata melhor sua família, você vai ser recompensado. Quando você começa a se sacrificar pela tua saúde, você vai ser recompensado. Quando você abençoa as pessoas, você vai ser recompensado. Existe recompensa na entrega. Mas na perda, só existe lamento. Na perda, é só lamento. Só pesar. Jesus, Ele diz, eu entrego a minha vida. Presta atenção, diga, Jesus entregou a vida. Não tiraram a vida dele. Ele deu a vida. Amém? E por quê? Por amor. Agora, Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Talvez o texto mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o que, irmão? Lê para mim aí. Diga, Ele deu. Ele deu. Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta atenção. Deus deu o Filho. Ele entregou o Filho. E por que Ele deu o Filho? Para ganhar inúmeros outros filhos. A Bíblia diz que Jesus, Ele desce como unigênito do Pai, mas Ele, em Romanos, diz que Ele sobe como primogênito de muitos irmãos. Diga comigo, existe recompensa na entrega. Ô irmão, se Deus deu, Ele entregou. Se Jesus entregou, quem somos nós para não entregar alguma coisa? E o Espírito Santo? Eu estou falando da Trindade aqui, viu? E o Espírito Santo, pastor? O que Ele entregou? Ixi, eu não anotei o versículo. Mas é Evangelho de João, capítulo 14. Vamos já achar esse versículo aqui. Começa do 1, vai passando. Depois do 5, 6, 7, 8. Vai passando aí. Vai. Calma, irmão. Vai. Uma hora vai chegar. Vai.
Vai. Pode ir. 16. 17. Não. 16, volta, desculpa. Eu pedirei ao Pai, ele lhes dará eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Presta atenção. A partir de Jesus Cristo, ele sobe aos céus e quem desce? O Espírito Santo. Ele vai morar onde agora? Diga, dentro de nós. Meu irmão, o Espírito Santo entregou a morada eterna dele para morar dentro de nós. Ele entregou a morada dele para morar num outro lugar, só por causa de nós. O Pai deu o Filho deu a vida, o Espírito Santo deu a casa. E é tão interessante que ele mora numa tapera feia, ruim, que somos nós. E a gente vive entristecendo ele. O que você tem entregue para o Senhor? Irmão, não vem me dizer que tu não tem 10 minutos para ler a Bíblia de manhã. Você passa 10 minutos enrolando para se vestir. Você passa 20 minutos enrolando para levantar, no modo soneca. Poderia estar lendo a Bíblia. Quem mais, pastor? Quem mais entregou? Os apóstolos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Um pouquinho mais rápido. Isso. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos. Repete com o papai, vai. Eis que nós. Mais uma vez. E seguimos o Senhor. Ei, eu estou falando dos 12. Esse episódio aqui é exatamente depois que o jovem rico, ele deixa Jesus, não quer seguir Jesus porque ele não quer dar as riquezas. Aí Jesus fala, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro fica agoniado e diz, e nós? Que deixamos tudo para te seguir. Irmão, você entregou tudo já pelo Senhor? Você já entregou tudo? Os apóstolos entregaram tudo. Pedro deixou a mulher com a sogra, deixaram as empresas, deixaram tudo, só para uma peregrinação com Jesus. Ele não deu 1 hora do dia, ele não deu 20 minutos do dia. Eles não pararam um momento para ler a Torá, irmão. Ufa, como eu estou bem, passei 1 hora hoje lendo, estou muito bem. Uau, como eu sou espiritual. Não, irmão. Eles dormiam com Jesus, eles acordavam com Jesus, eles passaram fome com Jesus, eles pegavam chuva com Jesus, passaram tempestade com Jesus, passaram tribulações com Jesus. Era dia e noite com Jesus. Eles deixaram tudo. E o Senhor ainda disse para eles assim, ó: todo mundo tem casa, até os passarinhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Quer me seguir mesmo? Você seguiria, irmão? Fala sério. Você iria? Você iria, Aguinaldo? Ó, tu vai deixar a tua família, Iaquima, os meninos, vai deixar a oficina, vai deixar o dinheiro, tudo, ó. E tem mais, tu vai me seguir, eu não tenho nem onde dormir. Você iria? Os apóstolos foram. E a igreja, pastor? Eu vou te falar da igreja original. Não é essa igreja que somos nós hoje não, que nós estamos bem fraquinhos, irmão, nós. Vou te falar da igreja original. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Presta atenção. A igreja, eles iam se convertendo, eles vendiam tudo e começavam a peregrinar junto como igreja. Igual o pessoal que saíram do Egito, no deserto, todo mundo junto. Vendeu tudo. A igreja vendeu tudo. Atos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Olha como a igreja vivia.
Eles perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia rebelde no meio deles. Eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, diga comigo, não é dia de célula, não é dia de quarta e nem dia de domingo. Diga, é diariamente. Diariamente perseveravam unânimes no templo e também partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Essa é a igreja primitiva. Eles deixaram tudo. Eles entregaram tudo. Ô irmão, em nome de Jesus, eu estou te falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu estou te falando dos apóstolos. Eu estou falando da igreja. Hebreus capítulo 11. Agora tem que passar bem rápido, porque eu vou ler bem rápido, viu? Passa o versículo 3, ou 4 eu acho. Vai. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Presta atenção. Diga, Abel entregou o melhor. Passa. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Ele andou tão perto de Deus que Deus o arrebatou. Passa. De fato, passa. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro dele. Eles saíram da casa dele, da parentela dele, e foram para o meio do nada. Abraão, pode passar. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filho, já idosa, recebeu o poder para ser mãe. Ela creu e foi mãe, quase 100 anos de idade. 12. Por isso também um só homem. 13. Todos esses morreram na fé. Presta atenção. Não obtiveram as promessas. Presta atenção. Eles morreram na fé e nem receberam aquilo que esperavam. Mas viram-nos de longe, eles viram a gente e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifesto estão procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela que de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora, desejo uma... Pode passar. Passa. 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 Tem muita coisa para ver aí. Eu quero chegar no finalzinho. Vai lá para o final, 25. Pode passar. Volta para o 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres. Moisés vivia no palácio do rei. Ele preferiu ser maltratado do que viver no palácio do rei. Passa. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Passa. Pela fé, celebrou a Páscoa. Passa. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho por terra seca. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. O pessoal ia matar Raabe, ela sofreu o risco só para proteger os espias. E o que mais direi? É que eu queria chegar. Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité e Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram como peregrinos nesse mundo, vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Agora vem me dizer que você não consegue entregar um tempo do teu dia. Essa é a história bíblica que eu resumi essa noite para ti. Eu falei da Trindade para ti. Eu falei dos apóstolos. Eu falei da igreja primitiva. Eu falei dos homens, os profetas, os patriarcas. Os profetas, eles entregaram tudo. Pelo amor de Deus. Quando é que nós vamos deixar de ser uma igreja imatura, que não consegue orar, ler a Bíblia, que não consegue entregar um tempo para o Senhor, que não consegue servir na casa de Deus, que não consegue ofertar, entregar o dízimo? Gente, isso é tão básico quanto aprender a tabuada de um. E tem gente que não aguenta 2 horas de culto. Nós precisamos repensar o nosso cristianismo. Nós precisamos repensar o quanto nós estamos entregando. Porque eu já entreguei muita coisa, irmão. Mas quando eu olho, eu digo: meu Deus, eu não sou digno. Meu Deus, eu não sou digno. Meu Deus, eu não sou digno. Eu oro para uma coisa: para eu nunca perder esse sentimento que eu não sou digno. O que Deus está te pedindo que você não entrega? Essa ferida que você, sabe, fica nela e diz: não, a minha vida só é assim por causa do meu pai, porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu fui abusado, por causa que eu não tenho dinheiro, porque eu sou pobre. Ei, Deus te alcançou. Ele é dono de tudo. Ele é o teu pai. Não teve pai? Ele é o teu pai. Não tem dinheiro? Ele te dá. Ele é dono do ouro e da prata. Para de chorar e se entrega. Para de se vitimizar e se entrega a Ele e espera ver o que Ele vai fazer na tua vida. Então não vem me dizer que a tua vida não foi transformada porque você é vítima da sociedade. Não, a sua vida não foi transformada por preguiça e falta de decisão sua. Dá um glória aí, irmão. Eu vou viajar mesmo, vocês ficam com raiva de mim quanto quiserem. Então, em nome de Jesus, já deu esse evangelho superficial e raso. Quando é que você vai começar a fazer alguma coisa realmente para o teu Senhor? Quando é que você vai começar realmente a entregar a tua vida a Ele? Quando é que realmente você vai entregar? Sabe, nós entregamos muitas coisas pelo trabalho. Às vezes eu fico com vergonha, porque quando eu comecei minha empresa, em janeiro de 2010, eu trabalhava 12 horas por dia. Às vezes mais do que isso, levava trabalho para casa. E hoje, quando eu faço muito, ontem, por exemplo, eu trabalhei muito, eu fico: meu Deus, estou cansado. Aí eu lembro que eu ficava 12 horas na empresa. Não, tá pouco. Tenho que trabalhar mais para o Senhor. Em nome de Jesus, tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Eu vou repetir o que eu falei para os homens aqui. A neurocientista Caroline Leaf, ela fala que os nossos neurônios, nós temos uma neuroplasticidade. É como se os neurônios, eles pudessem se moldar. Está entendendo? Então, eles podem se moldar e dentro da nossa mente ela se transforma. E uma mente transformada, diga comigo, um entendimento transformado muda sentimento, que muda comportamento, que mudam os hábitos, que gera uma cultura. A Caroline Leaf, ela diz que nós temos neuroplasticidade. Nós temos o poder de moldar os nossos neurônios a partir de uma decisão. Mas é decisão mesmo, irmão.
Não é dizer, eu quero. Não é sentimento, é decisão. Porque decisão não tem a ver com sentimento. Decisão tem a ver com consciência. Porque quando nós decidimos algo, o nosso corpo muitas vezes vai falar contra, a nossa preguiça vai falar contra, o nosso cansaço vai falar contra, a nossa alma vai falar contra, mas a nossa consciência vai dizer, eu decidi e eu vou fazer. Repete comigo, decisões definem destinos. Decisões definem destinos. Mais uma vez, decisões definem destinos. Não importa como foi teu passado, o importa é o futuro que Deus tem para ti. Não importa o que aconteceu contigo antes, o que importa é o que Ele tem para ti. Não importa se você sofreu, o importa é que o mundo que Ele tem para ti, os planos que Ele tem para ti. Não importa se você se acha bobo, se você se acha desprovido de inteligência, não importa, nós temos a mente de Cristo, Ele vai expandir tua mente, você vai ter sabedoria, vai ter inteligência, Ele vai te esticar, se você decidir ter uma vida com Ele. Fique de pé, eu quero saber, aplauda Ele.